Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, comunidade iopentense. Em nome de Deus, começamos o trabalho do dia de hoje. Temos correspondentes? Somente projetos. Somente projetos? Então vamos às indicações. Primeiro, vereador inscrito, Roberto. Não, projetos para apresentação. Sim. Projeto de lei 080, o qual autoriza a prorrogar diversos contratos administrativos da área da educação. Projeto de lei 081, o qual também autoriza a prorrogar diversos contratos do setor administrativo da prefeitura. Acho que eu vou fazer a leitura dos cargos, que fica melhor. Sim. Este, então, 080 da educação é para monitor de alunos, monitor de patrimônio escolar, merendeira, serviçal, motorista habilitação categoria D, professor de educação infantil, professor de séries iniciais e agente de educação infantil. O projeto de lei 081, então, prorroga contratos administrativos da Secretaria de Obras, encarregado de manutenção da rede de água, auxiliar da Secretaria de Obras, operário de serviços gerais, operador de trator agrícola e calceteiro. Projeto de lei 082, que também autoriza prorrogar contrato com um procurador do município. Projeto de lei 083, o qual autoriza a prorrogar contratos da Secretaria da Assistência Social, sendo assistente social, recepcionista e auxiliar administrativo do CRAS, entrevistador e digitador do CRAS, serviçal, psicólogo do CRAS e agente de desenvolvimento. Projeto de lei 084, o qual autoriza a prorrogar o contrato administrativo com agente fiscal. Projeto de lei 085, o qual autoriza a prorrogar contratos da Secretaria Municipal da Saúde, sendo um fisioterapeuta, psicólogo, auxiliar de saúde e enfermeiro. Projeto de lei 086, o qual dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumera e dá outras providências. 86, esse? Isso, 086. E como é que é o nome das ruas, Cláudio? Em decorrência da execução pelo Poder Executivo Municipal das obras de pavimentação da rua Bento Gonçalves, trecho entre as quadras 147 e rua Júlio Becker. Isso. São esses. Algumas indicações. Primeiro, vereador inscrito, Roberto Carlos Martins, do PP. Bom dia, então. Bom dia, presidente Firmino. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham através das mídias sociais na segunda-feira. Agradecendo a presença do nosso amigo mais conhecido como Mila, aí na Câmara de Vereadores. E, em primeiro lugar, queria parabenizar aqui mais uma vez, senhor presidente, que na data de ontem aconteceu aí na Praça Municipal um cinema aí, disponibilizado aí através do Sicredi, Botucaraí, nosso grande parceiro aí no município, tratando de um tema muito relevante, se for colocado na mentalidade das crianças e das pessoas, que é a questão da energia solar, que é produzida hoje através de placas solares, que é o Cine Solarzinho, aconteceu ontem na praça. Então, parabenizar todos os envolvidos, tinha um grande público, e lembrar aqui de indicações que já fiz e pedidos que já fiz quanto à execução de um projeto de energia solar para o município de Irapuitã. Lembrar que na outra semana que passou, há 2 semanas atrás, estava lá no gabinete do prefeito e chegou
secretário da Fazenda com o cheque para assinar para pagamento de energia elétrica, no valor de 56 mil e pouco. Nós já poderíamos estar pagando a prestação de um financiamento, que seja, com bem menos que esse valor, sobrando valor e nós produzindo a nossa energia. Mas as coisas são demoradas, o poder público é demorado, a gente entende que nem só a visão da gente que vale, então tem várias pessoas para decidir, de repente não foi o momento. Mas gostaria de lembrar aqui novamente que foi um pedido que fiz e todas as pessoas que colocaram até hoje a energia solar estão super satisfeitas com a produção de energia, que produz 100% do que consome, paga somente as taxas aí. E tem várias aí na cidade. Então eu gostaria de lembrar ao Executivo que ainda dá tempo de se fazer esse projeto. Que maravilha! A explicação dada ontem ali pelo pessoal, um cinema na praça, onde tinha uma van com as placas solares, sem ocupar 1 kW de energia. Tudo produzido com energia solar. Aí abriram a van ali para as crianças verem, para irem lá, para conhecer, para as pessoas conhecer, né? E é o mesmo sistema que nós temos nas residências, nas empresas, em vários lugares aí que estão botando produção de energia até para comércio já. Então eu gostaria que o nosso município pensasse muito nisso, porque nós podemos fazer uma grande economia na questão da energia solar. Também gostaria aqui de parabenizar o colega Luiz Carlos, nosso Partido Progressista de Ibirapuitã, por mais uma emenda que recebemos a notícia aí que foi autorizado o pagamento através do nosso senador Luiz Carlos Reis, no Ministério do Desenvolvimento Social aí, uma van para o CRAS, para a Secretaria de Assistência Social. Van essa que vai ser usada aí pelo CRAS e poderá ser usada, utilizada por todo o município, no transporte de pessoas, no transporte de várias coisas aí. A gente sabe ali que o CRAS tem um carrinho pequeno, até era para se comprar outros carros. E aqui quero parabenizar, em nome da secretária Rosângela Matiuleves, mais conhecida como Preta, que também muito se empenhou. O trabalho que ela faz lá é um trabalho, você sabe, silencioso, quase não se vê falar na assistência social. Secretária Preta, secretária Rosângela, mas o trabalho bem feito, bem executado, com cautela e paciência. Então a Preta está de parabéns pela condução lá da assistência social, e dizer que esse veículo vai ser usado para levar coisas para as pessoas, transportes, e se for preciso, a assistência social é solidária em ceder tanto para a saúde, para a educação, para qualquer secretaria aí que ocupar esse veículo. Levar o agradecimento aí ao nosso senador, que tem feito um grande trabalho e disponibilizado recursos que nós temos ainda a receber aí para o município, já recebemos alguns. Então, que notícia boa nós receber do pagamento dessa emenda do nosso senador Luiz Carlos Reis. Queria dizer que a comunidade será beneficiada muito através dos recursos do Partido Progressista, através do senador Reis. Até quero mandar aqui, em nome do colega Luiz Carlos, uma moção de agradecimento ao senador por todos os recursos que colocou em nosso município. Aqui nem posso listar de cabeça aqui, porque eu vou esquecer. Tem uns quantos ainda que estão por ser pagos. Nós temos aí, você sabe, pavimentações em ruas que são recursos do Luiz Carlos Reis, que estão retidos, ainda não foram pagos, mas com certeza serão, que ele ainda continua lá, nosso senador. Então, um grande agradecimento a ele e a todo o Partido Progressista de Ibirapuitã. E lembrando isso, queria tocar aqui num assunto, também, colegas vereadores, que quando a gente vai atrás de recursos, de emendas, que nem muitos dizem, são criticados, vão para Brasília, vão viajando, não sei onde, tudo bem. Cada um tem o seu pensamento e a sua opinião. Você consegue recursos, você traz. Colega Luiz Carlos, não é de nossa bancada, mas quanto orgulho temos do deputado Sanderson, no qual o senhor é o principal responsável, e a família do senhor, pessoal aqui de Ibirapuitã,
na conquista daquele recurso de 300 mil, que foi, pessoal, a primeira emenda direta que o município de Ibirapuitã recebeu. Nós aqui não tínhamos essa perspectiva de receber emendas diretas, nós recebíamos através de ministérios, com desconto, através de caixa. Essa emenda do Sanderson, emenda direta, que faz mais de 1 ano e meio, acho que está depositado dinheiro nos cofres do município. Eu estive na prefeitura vendo o valor, era 300 mil, já colocado pelo contador lá e tesoureiro, que está em 355 mil, com correções, que é para a pavimentação deste projeto que foi apresentado agora aqui na Câmara de Vereadores, projeto 86, das ruas Bento Gonçalves e Júlio Becker, no qual já está gerando uma grande polêmica quanto à cobrança da contribuição de melhoria. E aqui, pessoal, quero colocar que nós vamos ter que novamente fazer uma audiência pública aqui novamente, chamar os moradores novamente, como a semana passada foi feita uma audiência pública aqui, esteve presente um engenheiro, um advogado. Nós vamos ter que reunir o executivo, reunir a Câmara, reunir os moradores, para nós tratar deste projeto 86 que está aqui. Eu, particularmente, sou dono do meu voto aqui, das pessoas que me confiaram e me colocaram para representar em determinadas situações. Eu não concordo com a cobrança de 30% na contribuição de melhoria do valor dessa obra, porque a licitação foi feita e deu 346 mil. Claro que vai ter algumas correções, porque já faz tempinho que foi feita, eles vão pedir revisão, de repente vai dar um pouquinho mais. Mas nós temos 355. Por que que nós temos que cobrar 30% desse recurso, Luiz Carlos? Que o deputado Sanderson deu direto para o município. O que que você vai dizer para ele de tanto atraso? Nós até entendemos, atraso, obras públicas atrasam, demora. Mas não agora a cobrança de 30%. E dizem que está na lei, mas a nossa lei que está aqui, e ela é orgânica, diz: poderá ser cobrado até 30% de contribuição de melhoria em casos específicos. A gente vai ter que ver caso a caso como que vai ser. Concordo, se de repente o executivo quer fazer uma obra ali quase toda com recursos próprios, nós temos que cobrar um pouco mais. Aí não sou desfavorável. Agora, cobrar 30% de contribuição de melhoria de um recurso que foi conseguido direto de uma emenda parlamentar, que o município não vai precisar botar, que nem eu disse aqui já em outras oportunidades, a diferença estava em 46 mil, sem contar o juro. Então que se cobrasse os 46, diluísse, mas não é mais isso, é menos. Então eu acho que nós temos que chamar as pessoas, nós temos que entrar em conversa e temos que ver esse caso específico. Não concordo também com a forma de cobrança. Eu sei que a lei diz que tem que ser cobrado por valorização de imóvel, mas, gente, nós temos aqui a nossa planta imobiliária, que eu ainda acho que já foi atualizada algumas vezes, mas está muito desatualizada, porque tem casas que valem, terreno que vale 100 mil, tem uma casa do mesmo do lado, que é praticamente igual, que vale 20, outras que vale 50, então a nossa planta imobiliária está muito diferenciada os valores. Aí uma pessoa, nós tivemos o desprazer de receber aqui uma pessoa que vai ter que pagar 10 mil, outras com uma casa quase igual, praticamente 1.000, algumas vão 600, outras vão pagar 2. Então eu concordo que nós teríamos que mudar, não sei se nós vamos poder fazer isso, pela metragem de frente de cada terreno. Se calcula lá o valorzinho que der, um valor de contribuição de melhoria, que eu acho que nós vamos ter que reduzir muito isso. Temos que reduzir e fazer por metro. Se a pessoa tem 10 metros de frente, paga por os 10. O vizinho que tem 10 vai pagar o mesmo valor, porque é os mesmos 10. Não tem diferença do João para o Pedro, para a Marlene ou para o Paulo. Se eu tenho 10 metros, eu vou pagar por 10.
Se o meu vizinho tem 10, paga por 10, e o que tem 15 paga por 15, e o que tem 5 paga por 5. Num valor que fica justo para todo mundo. Desta forma que está o projeto aí, nós vamos ter um grande desgaste populacional aí com as pessoas, que eu acho que não, o executivo não tem que fazer isso. É minha posição. De repente, até que se prove o contrário, vamos entrar em conversa, se convence que uma coisa tem que ser diferente, outra, vamos ver. Tem que seguir lei, não tem? Mas tem uma coisa que tem que ser vista. Eu acho que o executivo entra em contato de novo, nós aí, vamos marcar outra audiência pública, vamos fazer que compareça o executivo, que compareça o prefeito e vice para nós discutir com a Câmara, porque nós temos que discutir. Como é que nós vamos fazer uma coisa para jogar no colo das pessoas, que nunca foi feito aqui em Ibirapuitã? E agora nós vamos dizer que é 30%, colega Luiz Carlos, do valor de 300 mil que nós foi conseguido, 100 mil as pessoas vão ter que pagar. O município não está botando, não, eu acho que não há necessidade, gente. Não sei se eu estou errado, posso estar equivocado em alguma coisa aqui, mas isso nós temos que rever, ouvir, fazer uma audiência pública, chamar as pessoas aqui, para nós discutir. Nós tivemos hoje de manhã, pessoas aqui, uns tem que pagar muito, eu sei, e vai acontecer daí, se for esse o primeiro caso, vai acontecer em outros. Nós temos, eu sei que tem lá na Sebastião José da Rosa 2 para fazer, tem na Cristiano Datti, tem aqui na João Pedro Senge, vai ter daqui uns dias, colega Alemão, daquela emenda que conseguimos com o Mourão, para baixo do CTG e no bairro Horizonte, aí vão ter que pagar também, e daí então vai ser 30%? Eu não concordo, eu acho que nós temos que rever, e quero deixar aqui, senhor presidente, um pedido para o senhor, que entre em conversa com o executivo, com o setor aí do executivo municipal, e convoque novamente uma audiência pública com os moradores, que eu não sei certo quantos são, mas são mais de 50. De repente, alguns aquele dia não veio, tinha aqui uns 20 e poucos. Que venham todos os moradores, que venham o executivo, e que nós sente e converse para chegar num melhor entendimento. Espero daí que o presidente, a Câmara, mande um ofício aí para o executivo, para nós fazermos isso e discutir esse projeto 86 que está aqui, vai ter que ser votado. A obra vai ter que andar, não foi feita ainda. Tomara que quanto antes seja feita. Para as pessoas é um grande ganho. Mas em contrapartida nós temos com esse baita problema aí na mão, com esse projeto 86. Seria isso, presidente. Obrigado pelo espaço e até a próxima oportunidade. Próximo vereador inscrito, José Remido Cimento, do PTB. Muito bom dia, então, presidente Firmino. Bom dia especial aos nossos colegas vereadores, nossa equipe da casa, nossos visitantes aí. Um bom dia especial ao Flávio, do jornal O Mensageiro. Tenho dito sempre, o jornal que fala realmente da nossa região, né? Parabéns aí, Flávio, pelo teu trabalho frente a este importante meio de comunicação, sempre levando o interesse público da nossa região como destaque. Bom dia especial também à nossa comunidade ibirapuitense, que com certeza sofre muito com esta chuvarada que vem nos trazendo diversos problemas. Pela manhã de hoje estivemos na Secretaria de Obras desde as primeiras horas da manhã e posteriormente reunido então com o prefeito Provença e com o vice Jaime, na tentativa de encontrarmos soluções mais rápidas para levar ao interesse do nosso pessoal do interior, da nossa comunidade do interior, a solução que eles tanto precisam, nem que seja momentaneamente com relação a estradas. Recebemos aí desde a última quinta-feira diversas solicitações de serviços e diversos apontamentos de necessidades das nossas estradas. Quero aqui manifestar mais uma vez publicamente que a Secretaria de Obras está trabalhando incansavelmente
aproveitando essas horas de sol, e pena que esse dia de hoje, segunda-feira, 20 de novembro, não tem 60 horas e só tem 24 horas. Nós precisaríamos de dias maiores para conseguir atender, né, Mila, toda a demanda do nosso município. Temos estradas aí ainda bloqueadas, que não conseguem dar cruzo nem para veículos pequenos, nem para veículos maiores, né, colega Tille, como é esse acesso aí à nossa querida barragem e as propriedades que tem aí nesse caminho, tanto a agricultura quanto as demais. Então a nossa preocupação com certeza é bastante grande, e conversando então com a administração, foi contratado 2 caminhões que estão lá na Restinga, trabalhando em parceria com o Dino Sebem, que mais uma vez, preocupado com aquelas estradas, também está nos auxiliando aí com umas horas máquinas de uma draga. Então o município de Ibirapuitã, com 2 caminhões hoje contratados, puxando pedra para aqueles trechos lá onde também ficaram intransitáveis, impossibilitando a trafegabilidade dos caminhões de leite e também dos nossos alunos para a educação e de todos os nossos munícipes que, de uma forma ou de outra, precisam caminhar ou transitar. Na última semana, também tivemos em vistoria a diversos trechos da cidade, apontando e visualizando mais essas questões aí que são muito necessárias. Até tivemos um dia em que teve um senhor lá da comunidade do Segredo, seu Pedro Bairros, que acabou falecendo. Manifesto aqui também publicamente meus sentimentos ainda à família enlutada, e a situação era precária. Carro pequeno naquele horário da manhã, chegou lá, mas com muita dificuldade. Então, diversos problemas nesse sentido são apontados. Produtores de leite colocando o seu produto precioso fora, não vou dizer no lixo, mas colocando fora, porque não tem comércio para conseguir despachar tudo isso. Então nos preocupa muito a situação das estradas do nosso município. Mas, enfim, eu não fico aqui inventando desculpas e nem trazendo as soluções que vocês todos gostariam de ouvir, mas aquilo que pode ser feito dentro do prazo e com aquilo que nos é oferecido para fazer. Então o prefeito Provez nos atendendo, contratando então 2 caminhões para auxiliar durante alguns dias dessa semana. Sabemos que a previsão de chuva já está prevista aí para terça-feira, retornar, tomara que venha a quarta, tomara que nem venha essa semana, mas infelizmente a nossa situação é bastante crítica. E eu peço para a população que olhe com bons olhos, que os problemas das nossas estradas não são desta administração, eles são de uma vida inteira, e enquanto nós não tivermos um investimento grande, como aqui o próprio Lala já falou várias vezes, entre outros, nós não vamos conseguir sanar. Mas preciso trazer a público também e reforçar um pouquinho o trabalho que nós fizemos em 2021 frente à Secretaria de Obras. A gente sabe que são tantas coisas ruins, algumas até péssimas, que estão em evidência hoje nesta administração. Agora, se nós não contarmos um pouquinho também das coisas boas, certamente elas não prevalecerão e as ruins ficarão tomando conta. Em 2021 investimos pesado na contratação de horas máquinas, onde tivemos um bom resultado. Na contratação aí de trator esteira, também de caminhões e também de horas draga. E visitando o município na semana passada, como falei anteriormente, a gente visualiza que onde houve esse investimento por parte do município, não houve problema. Então é mais do que comprovadamente que onde se faz, onde se consegue fazer bem feito, empregando tudo aquilo que é necessário, a estrada não dá problema. Uma estrada que não tem sarjeta, a água fica passando de um lado para o outro e ali já vai girando uma valeta hoje, uma cratera amanhã. Mas pedimos também para a nossa comunidade ibirapuitense, os nossos produtores de grão, os nossos produtores de leite, os pais dos nossos alunos, que ajam nesse momento com bom senso. Não compartilhe comentários falsos e não verdadeiros neste momento.
o momento é crítico, o momento não é bom para ninguém. Onde a gente visitando aqui também, ontem fiz uma viagem até Passo Fundo, as vertentes de água aparecendo dentro do asfalto, gente. Vias pavimentadas, e muito bem pavimentadas, com vertentes de água dentro do asfalto. O asfalto esburacado com verdadeiras crateras. Cito aqui uma delas apenas, aquela que nós temos ali próximo do Pardal, entre Tio Hugo e Ernestina, que ali arranca um rodado fora de um veículo se cair dentro. Então isso em vias pavimentadas. O asfalto entre Passo Fundo e Marau, gente, está praticamente intransitável. E olha o investimento que essas rodovias já receberam e vem recebendo nos últimos tempos. Então, não é diferente e com certeza muito mais catastrófico para uma estrada vicinal que não conseguiu até hoje se ter um encaminhamento, um melhoramento e um investimento adequado para que trouxesse menos problemas. Então, estamos trabalhando para, no mais curto prazo possível, restabelecer aos nossos munícipes o direito de ir e vir, o direito de transportar os seus produtos, mas pedimos bom senso. A gente sabe que a vida do agricultor ultimamente não tem sido boa. São 3 anos de crises hídricas, 3 anos, e agora toda esta enchente. O produto não está sendo valorizado quanto e como devia. O orçamento do município vem baixando a cada ano. Os repasses do FPM estão cada vez menores. Isso nós precisamos levar em conta. No ano passado, o produtor de leite recebia R$ 1,50 nessa mesma época a mais por cada litro de leite. Esse retorno também era notado ou notório nos cofres públicos. E hoje nós também arcamos com essa despesa. Então, R$ 1,50, conversando com diversos produtores, até R$ 1,50, não precisa ser exato, mas até R$ 1,50. Produtores que estão trabalhando no vermelho, gente, já mês consecutivo após mês consecutivo, que não tiveram recurso, não tiveram lucro na sua produção. Não vou citar aqui o nome da pessoa, não pedi para ele autorização para falar, mas que vem mês após mês trabalhando no vermelho. Após ter feito, presidente Firmino, um grande investimento na bacia leiteira, produzindo hoje leite de qualidade com as vacas confinadas, como se diz, e hoje trabalhando no vermelho, mas mantendo a propriedade para que logo ali, queira Deus e queira os nossos representantes maiores, esta crise se supere e volte de novo o nosso produtor de leite ter a valorização que merece. Tenho sempre dito, as pessoas que nos procuram não estão mais pedindo para fazer um benefício, uma melhoria dentro da propriedade particular. E sim, elas já estão praticamente implorando para que seja feito ou recuperado aquele trechinho que garanta a escoação da sua propriedade, dos seus produtos e também o acesso de ir e vir. Então é muito preocupante nesse momento. Mas vocês, com bom senso, poderão ver que não é Ibirapuitã que sofre neste momento. Diversos municípios passam também por essa dificuldade. Enfim, nós aqui estamos num patamar diferente, com uma arrecadação diferenciada, com mais de 700 quilômetros de estradas ruins de se manter sempre, Então, precisa sim de investimento. E arrancar investimento aonde agora? Numa época desta, de cobertor cada vez mais curto. Então fica aqui, quase que um desabafo, mas é um pedido de que as pessoas ajam com bom senso. Está difícil, está complicado, mas com fé em Deus e com um pouquinho mais de esperança, nós vamos vencer mais essa batalha. A vida do produtor de grãos, a vida do produtor de leite é rezar a vida inteira. Reza para chover para plantar, reza para chover para colher, reza para isso, reza para aquilo. Então vamos continuar confiantes em Deus que logo essa tempestade, esse período turbulento há de passar e nós poderemos novamente viver em paz, fazendo aquilo que a gente gosta e a gente sabe fazer, que é trabalhar. Muito obrigado. Muito bem, colega vereador. Próximo vereador inscrito e último, Luiz Carlos Finato, do PP. A saudação
ao senhor presidente Firmino Gomes, aos senhores vereadores, a equipe da casa, nosso amigo do jornal, o Flávio, saudação especial aos que nos assistem. Eu quero fazer uso da tribuna, em primeiro lugar, para fazer uma colocação sobre o projeto do dia 17, enviado à Assembleia pelo governador sobre a cobrança, aumento do ICMS. Então, nós em acordo, a nossa bancada PP, eu e o Roberto Carlos Martins, queremos mandar, pode ser em forma de moção, aos nossos deputados que fazem parte da Assembleia Legislativa, da nossa bancada, uma moção solicitando a eles a nossa posição, colocando a nossa posição e pedindo que eles não aprovem com o voto deles, pois a gente sabe as dificuldades que se encontra todos os poderes, municipal, estadual, federal, mas não é dessa forma que nós vamos melhorar. É momento de se diminuir a despesa da máquina pública, em todas as esferas, e não aumentar imposto, porque é muito fácil, vai aumentando, vai aumentando. É vendido às estatais, vai o dinheiro dos estatais. Aí, aqui uns tempos, não tem mais o que vender. Já estão aumentando o ICM. E o problema é assim, que se nós aumentar em 2,5%, nós trabalhador, o trabalhador que consome todo o seu salário, o seu ganho, para o sustento da família durante o mês, ele está pagando uma inflação de 2,5%, é diferente daqueles que têm uma sobra e consomem pouco do seu salário para se manter. Então, é muito carga para o trabalhador. Então, é momento de repensar, e não é esse o caminho, então, mandar uma moção pedindo aos nossos deputados que se coloquem contra, que a nossa posição aqui da bancada, eu e o Roberto, que somos contra. Mais esse imposto aumentar para 19,5% para o nosso povo pagar. Que se diminua gasto, é momento de repensar. É a mesma coisa o município. Se sabe que essa chuva tem causado danos grandíssimos nas nossas estradas. Agora é momento muito difícil, não tem o que fazer, tem que ir acudindo, e se fala em longos meses com essa chuvarada. A grande perda que nós temos tendo maior na agricultura foi a colheita, o atraso no plantio. Então nós temos tendo um prejuízo enorme. A gente deve deixar muitas coisas que não são tão importantes como uma família faz quando dá crise. Se corta alguma despesa para fazer o mais importante. Como meu colega falou, o Remy, se sabe que está baixando o fundo de participação. Isso quer dizer que o Estado, a União e o município tem que arrecadar mais, e se arrecada através da União. Também gostaria de provocar a UVB, tem nosso colega, o Josil, que é um orgulho e faz parte da diretoria da UVB,
mandar um requerimento, uma moção para o nosso presidente Gilson, que a UVB, que nós, o vereador, é o que mais está no meio do povo. É ele que é a voz do povo, que leva praticamente ao deputado, aos senadores, as reivindicações do povo. E nós tem acontecido de fazer reunião anuais, a palestra, umas mais importantes, outras menos, de repente tem vereadores que já sabem aquilo, né? Nós temos um poder se nós for unidos. Eu lembro, quando saiu a Constituição, para nós conseguir aposentadoria para mulher com 55, homem com 60, nós, Câmara de Vereador, com baixo-assinado, sindicatos, trabalhadores rurais, a gente se uniu em todo o Brasil para levar essa reivindicação que ficasse a idade de 55 para a mulher e para o homem 60. E não é de outra maneira que nós vamos mudar alguma coisa no país, se não for com pressão, com o diálogo, mas com pressão, unido. Se nós for unidos, porque nós ser vereador e nós não fazer nada para coisas que a gente nota para mudar, se falou em diminuição de dinheiro, verdade, e muitas despesas extras, por causa de um lugar seca, outro chuva, tudo que vai causar mais despesa. Nós tocaria fazer reunião da UVB e levantar pautas, para levantar pautas, primeiro dia de apresentação, os caras inscritos vão lá e, que domina bem o assunto, defende alguma coisa para levar à esfera do qual é o poder que for. E os mais importantes serão eleitos. E aí será editado durante nos decorrer dos dias lá da reunião, uma norma, um requerimento, especificando o que aquela moção está reivindicando, e no último dia do Congresso será aprovada e a comissão mesmo da UVB pode entregar, porque é uma força de todo o Brasil, né? Aí, eu cito um exemplo, o que nós precisamos melhorar é a cobrança dos milionários que devem para o governo, dos milionários, das pessoas muito ricas. Não tem cabimento, um rico não consegue cobrar um rico. A lei muito morosa, lenta. Quando for um pobre, eles tiram a máquina, tiram a casa, tudo rápido, tudo acontece. Quando for um rico, fica só olhando, né, os maiores devedores, não se tira nada de um canal de TV, de um grande empresário, não se empenhora uma loja, os que devem de impostos, sonegação, dos que devem de multas, não acontece nada para o rico, e o trabalhador paga a conta. Se vê, aí nós precisamos de material para a estrada, precisamos arrendar caminhão, se vê o governo do estado querendo cobrar ICMS, então nós tocaria fazer alguma coisa, ser objetivo, fazer algo a mais, nós temos poder unido, e as reuniões da UVB, tocaria ser assim, a mesma coisa a CNM, fazer pautas e levantar pautas. Não adianta passar um ano, passar dois, e nós comentamos, está mal, a mesma coisa justiça. A lei é boa, assim, o cara fica 30 anos na cadeia, coisa, mas depois vem a regressão de pena, e o cara acaba não pagando nada, quase de pena. E ladrão que mata, coisa assim, não tem que estar a regressão de pena.
A gente nunca viu falar, eu fui ex-ladrão, ou alguém comentava, aquele é ex-ladrão, o ex-criminoso. Então, nós temos muita coisa, e nós precisamos ir atrás do dinheiro. Onde é que você viu? Grande jogador de futebol, milionários, dono de canais de TV, grandes fortunas, é os que devem. O pobre deveria ter cobrado. Tem justiça só para o pobre, para o trabalhador, que perde sua máquina, sua casa. Como falei antes, quero parabenizar também a colocação do vereador Roberto, é a posição nossa, né, Vantuir? Sei que tua posição também, quanto à cobrança que está estipulada para Rua Bento Gonçalves e Júlio Becker. Nós não concordamos com os valores, nós vamos ver essa semana quanto à legalidade da cobrança, junto ao Ministério, porque se trata de uma emenda especial, e tanto é que não tem rede de esgoto, de água, nada, não foi mexido em nada, não tem passeio, e certamente não é obrigatório a cobrança. Mas se for obrigatório, não será esse preço de se fazer uma obra e aonde, se um morador, porque sabem que obras públicas é uma vergonha de caro, quando for para Estado, União, município. E quando se faz particular, aí se torna bem mais barato. Aí chega um ponto que é bem mais fácil o morador pagar seu calçamento, pavimentação na frente, do jeito que é, se é pagar 30%, porque se sabe hoje que uma pavimentação se faz com PAVS, um custo aí de R$90 o metro. Pó de brita, o meio-fio, as pedras, a mão de obra. Então a gente fica pensando, não é possível o cara pagar 30%. Hoje eu já passei do espaço, vou agradecer ao presidente. Obrigado, tá? Muito bem, colega vereador. Temos o projeto da votação. Sim. Temos o projeto de lei 078/2023, o qual altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, Lei número 2648/2022, e autoriza a abertura de crédito adicional especial com recursos de transferência do Estado para a reforma da Unidade Básica de Saúde. Projeto de discussão. Ninguém. Projeto em votação. Rodolfo Gilberlan. Favorável. Rodolfo Vantuir. Favorável. Maurício. Favorável. João Valdir. Favorável. Luiz Carlos. Favorável. José Remy. Favorável. Roberto. Favor. Vereador Josil. Favorável. Então, o projeto aprovado por unanimidade. Vamos ao próximo. Então, vamos passar à votação dos vetos, onde vou fazer a leitura, então, do veto integral ao projeto de lei complementar 011. Razões e justificativas do veto. Dessa forma, tempestivamente, o Poder Executivo Municipal, no uso de suas atribuições, resolve vetar integralmente o texto do projeto de lei complementar 011, em razão do texto trazido por emendas modificativas, alterando o estudo de impacto financeiro efetivado pela contabilidade municipal. Verifica-se que no próprio estudo de impacto financeiro há claramente a anotação de compensação e aproveitamento da margem de expansão das dotações orçamentárias da LDO e orçamento, ou seja, financeiramente somente poderia ocorrer a criação do novo cargo.
ser aprovada a extinção do cargo de supervisor de secretarias, com a emenda modificativa 01, que suprimiu a redação não autorizando a extinção do cargo de supervisor de secretarias, inviabilizou a criação do novo cargo em comissão pretendido pelo artigo 1º de coordenador de serviços de água. Portanto, tem-se que, com a emenda proposta, não há legalidade na sanção do projeto de lei, já que o mesmo fica sem impacto financeiro e sem autorização contábil para sua criação, como já demonstrado acima. Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado sobre a inadmissibilidade do Legislativo criar emendas que impliquem em aumento de despesa ao Executivo, o que está ocorrendo no caso, pois era prevista a compensação em dotações, não sendo estudada a simples abertura de uma nova sem a extinção prevista. Diante do exposto, à vista das razões ora explicitadas para fundamentar o veto, demonstrando os óbices que impedem a sanção do projeto de lei, decido vetar integralmente o projeto de lei complementar 011, cuja veto se submete à apreciação dos nobres vereadores. Votando a favor do veto, daí fica como está antes, né? Esse cargo ali não vai ter. Então, vai ficar o coordenador de secretaria, mas não vai ter o coordenador de água. Se votar a favor, né? Esse é o veto. O veto tem discussão? Doutor José? Então, um bom dia especial aos colegas vereadores, nossa equipe da casa, pessoa que nos acompanha através das redes sociais, especial aí ao Mila, que se faz presente, a imprensa, através do Flávio, jornal. Seja bem-vindo ao Poder Legislativo. O veto é para nós, votando a favor do veto, acaba a extinção integral do projeto, o qual foi a criação do cargo para o Departamento de Água. O Dr. Werner me confirma isto? Ele colocou na terminologia agora no veto. Então, dessa forma, se nós votarmos a favor, será vetado integralmente o projeto de lei onde que criou o cargo no Departamento de Água. Se nós votar contrário o veto, vai permanecer o cargo criado e ainda a coordenadoria de secretarias. Então, só para deixar bem claro, são as proporções, até teve um apontamento do Ministério Público, né, Ministério Público, que não poderiam criar cargos aí nesse período dentro da administração municipal. Então, são alguns dos termos aí que nós temos para hoje. Eu já me declaro aí que sou a favor do veto. Então, como veio o pedido do Executivo e tenha para que seja feita a extinção desse cargo dessa forma. Então, só gostaria de ter declarado o voto. A palavra fica à disposição. Doutor Roberto? Pelo que a gente nota, então, como ele não está vetando, o doutor Verno está ali, também pode nos auxiliar. Ele não mandou um veto para a emenda feita. Ele mandou um veto integral do projeto. Então, quer dizer que esse projeto veio e não adiantou nada vir. Que ele quis fazer uma coisa e desistiu da coisa. Então, porque ele mandou vetar toda a ideia que ele tinha. E em vetando, doutor Verno, a ideia permanece o que era antes. Porque nós temos lá o cargo que ele queria extinguir. Ele não vai extinguir. E o cargo que queria criar não vai criar. Então, troquemos 6 por meia dúzia e virou em nada. Né? Então, eu vou votar a favor do veto. Porque se nós votar contrário ao veto, nós vamos estar criando um cargo aí. Ele queria criar, agora não quer mais. Então, se não quer mais, nós temos que dizer que está bom, porque todo mundo está aqui com o mesmo discurso, que é para diminuir gasto. Então, vamos votar. Eu, particularmente, vou votar a favor do veto, que não se crie. Seria isso.
Não quer café? Passei. Tchau, dia ele passa pegando. Então, no projeto, enquanto acontece a votação ainda, o presidente me permite, o projeto veio bem claro ali que o executivo não poderia estar criando cargos nesse momento. E aí está o pedido aí do veto. Então, só para deixarmos o voto, quando acontece um veto, ele é secreto. Agora, um vereador de cada bancada para acompanhar a votação do veto. Se quisesse criar, podia. Não sei quem pediu. Ele quer ver aqui? Só que Doutor Verno, no caso, nós apoiando, concordando com o veto, fica como estava. Fica o cargo que estava criado, isso? exato, não fica nada. 3, a favor do veto. Fica a secretaria mantida 4. e a criação a favor do veto. Mantido e sem ninguém. 5. 6. 7. 8. 9. Mas assim não tem graça. 9 a favor do veto. A próxima é nós, né? Podemos montar lá. Quer dizer, vai ser. Botar lá 9 a favor do veto. Vai ter muito papel vindo a preencher. Vamos fazer aquele outro que vamos fazer um só, tá? Então vamos ao próximo. Aham. Vamos ver. Por favor. Vai demorar um pouquinho até eu me organizar. Quer anotar? Então, veto parcial ao projeto de lei 09/2023. Veto nos termos do artigo 50, inciso 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal, o prefeito passa a apresentar os vetos parciais. Fica vetado o inciso 3 do artigo 2º do projeto de lei complementar 09, com a redação dada pela emenda 01. Fazer a leitura da emenda? Sim. Ele fez a mesma fundamentação para um e para dois. Vou acabar lendo ele na íntegra, né? Vou acabar lendo na íntegra, tá? Fica vetado também o inciso 2 do artigo 7º do projeto de lei complementar 09, com a redação dada pela emenda 02. Razões, então. Dessa forma, tempestivamente, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições, resolve vetar parcialmente, na forma acima exposta, o texto do projeto de lei 09, em razão do texto trazido por emendas modificativas, alterando o contexto da necessidade da alteração do plano de custeio. Emenda 01 e número 02, modificativas ao inciso 3 do artigo 2º e inciso 2º do artigo 7º. Estabelece limite de isenção de contribuição previdenciária para inativos e pensionistas em 3 salários mínimos nacionais. As referidas emendas tratam do aumento da isenção tributária relativa à contribuição previdenciária nos proventos, inciso 3º do artigo 2º, e gratificação natalina, inciso 2º do artigo 7º, em substituição ao estabelecimento desta isenção
proposta em um salário mínimo do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. Tal situação promove o agravamento do equilíbrio financeiro e atuarial, pois a receita estimada através da incidência da contribuição previdenciária na parcela que ultrapassa um salário mínimo, juntamente com a reforma nos benefícios, representam uma significativa diminuição do déficit atuarial necessário para o equilíbrio das contas públicas e a sustentabilidade do sistema previdenciário municipal. Na forma estabelecida pelo artigo 25 da portaria, que fixa parâmetros para o funcionamento dos regimes próprios de previdência, deverá ser garantido o equilíbrio financeiro e atuarial. Portanto, o plano de custeio deve seguir os parâmetros da avaliação atuarial. No caso, o estudo atuarial apontou para a necessidade da tributação dos inativos e pensionistas na parcela que exceda um salário mínimo. A alteração da base contributiva afeta diretamente no equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Fechou. Tem discussão, veto? Doutor Josil? Então, esses vetos que chegaram até essa casa, a gente vem conversando com o Executivo, falando sobre o sistema previdenciário municipal. Essa foi uma decisão dessas emendas do sindicato. Nós, juntamente com o sindicato, analisamos o projeto, foram elaboradas as emendas apresentadas. Agora o Executivo vem pedindo o veto. Então, já conversei com o Executivo, deixei bem claro que seria contrário a esses vetos, pois nós entendemos que o sistema previdenciário do município hoje está com um déficit muito grande. Mas mesmo assim, nós temos que ter cautela para nós não prejudicar tanto os nossos aposentados. Então foi uma emenda apresentada nessa casa, onde que daria isenção até 3 salários mínimos sobre as contribuições. Os aposentados teriam isenção até 3 salários mínimos. Total de 14% dos descontos. Essa foi uma emenda apresentada nessa casa, tentando trazer um pouco mais de transparência, um pouco mais de justiça com os nossos servidores. A gente sabe que é difícil contribuir, é difícil para cada pessoa que vai ter que contribuir um pouco. Mesmo assim, a gente se solidariza com quem vai ter que contribuir. Sabemos aí que tem pessoas que vão ter que contribuir com um valor um pouco bem mais elevado, mas aí vai pegar o pessoal que acaba tendo um salário maior. Então foi a única forma que a gente tem contato com o sindicato, juntamente, através que foi feita audiências públicas, onde que tivemos um diálogo aberto, Poder Legislativo, Sindicato Executivo, chegamos ao ponto de conseguir apresentar esse projeto da isenção de 3 salários mínimos para os nossos servidores. A partir de 3 salários mínimos será começado a calcular para ser feitos os descontos 14%. Então, até 3 salários mínimos serão isentos. A partir daí será feito o cálculo para se descontar os 14%. Esse é o objetivo da emenda que foi apresentada. Vereador Roberto? Presidente, colegas vereadores, como a gente não é grande estudioso na área do direito, está aqui o Dr. Werner, já formado advogado, e nem sempre o direito é aquilo que está na lei, parece. Sempre tem o salvo melhor juízo, porque tem juízes, vocês verem que tem uma causa lá, um juiz determina de uma forma, outro de outra, no mesmo patamar. E assim, ó, eu votei a favor dessa emenda, mas é muito contraditório, porque vem aqui alguns assessores e dizem que pode ser, que dá, que tem que ser, que várias coisas. Aí vem outros e dizem que não.
Nós temos um parecer que veio aqui, nós tivemos conversa aqui, até o doutor André, da UVB, que não pode nós colocar essa emenda, que vai se prejudicar. Aí tem aquele dizer que diz que quando o fundo é superavitário, pode ser o teto. Pode. Quando é deficitário, é um salário mínimo, como foi mandado aqui. Mas aí eles colocaram que tem que ser um salário mínimo quando é deficitário. Mas tem alguns que dizem que não, que pode ser diferente. Então, assim, a gente fica, às vezes, sem saber o que vai vigorar. Ah, porque é incondicional, ah, porque não vai dar certo, ah, porque o município não vai conseguir as certidões aí que precisa, tal, se for aprovado, e não sei. Então, é assim, como eu votei a favor da emenda, e entendo que tem que contribuir, o Estado já fez contribuições, todo mundo está contribuindo, o berro está grande, tá, beleza. A gente está tentando dar uma aliviada para os nossos aposentados, porque hoje os pessoal que estão na ativa estão contribuindo com os 14, integral. O pessoal que está inativo está sem contribuição. Então nós estamos dando uma aliviada, porque quem vai começar a contribuir, vão ter que começar a partir de 3 salários. Que, na verdade, a partir de 3 salários, pelo que eu estava olhando lá, vai pegar uma pequena fatia de alguns aposentados, porque tem bastante aposentados que não vão contribuir, mas tem bastante aposentado ali que ganha seus 4 mil e pouco, seus 5, seus 4 e pouco, 5 aí, que são fim de carreira, vão contribuir com alguma viradinha. E mesmo assim, ainda é difícil. A gente entende que as pessoas, voltar a contribuir depois de tudo que contribuir e tal. Não sei se vai entrar em atividade, porque daí fica aquela discussão do é incondicional, não é, pode, não pode. Salvo o melhor juízo, o meu voto vai contrário ao veto. E que, se nós puder, permanecemos com a emenda dos 3 salários mínimos. As pessoas vão contribuir hoje seria a partir de 3.960, mas já em janeiro, aí, com o aumento do salário mínimo, já vai para 4.100 e pouco, sei lá, 4.200. Se isso for colocado em prática, espero que não prejudique o executivo, como foi dito aqui, que se não conseguir algumas certidões, pode cortar transferências diretas para o poder público, né? Espero que o meu voto não prejudique dessa forma, porque se eu tivesse 100% na clareza aqui, 10 juristas dizendo, ou 10 juízes, ou 10 advogados, todos dizendo a mesma coisa, seria mais claro para a gente. Mas nós tivemos a participação de 3 ou 4, cada um disse uma coisa. E quem tem razão? Vamos nós, leigos, saber? Então vou votar contrário ao veto. Deixo especificado o voto aqui é secreto. Se eu quisesse votar e não dizer nada, eu não diria nada e votaria. Mas coloco a minha posição, porque eu não estou aqui para esconder a posição de ninguém. Então sou contrário ao veto. E tomara que permaneça, colega Josilo, a emenda dos 3 salários mínimos. Se for derrubada, isso será questão judicial, não é com nós. Seria isso, presidente, obrigado. Vereador, da mesma forma, colegas vereadores e também colegas funcionários públicos que neste momento nos acompanham, ansiosos aí, vocês vejam que na mão nossa cai uma série de coisas que interferem diretamente na vida de vocês. Se nós olharmos por um lado e pensarmos na situação do fundão, a nossa opinião, o nosso voto teria que ser porque nós estamos olhando hoje um cenário atual.
Então, e o cenário atual do fundão é muito ruim. Então, se nos preocupássemos com o fundão, que é o que vai garantir a aposentadoria aí dos funcionários que estão hoje na ativa, a nossa posição e o nosso voto teria que ser um. Mas analisando a vida das pessoas que ganham um salário baixíssimo e terão esse direito aí comprometido, direito de uma vida melhor, sabe-se com um salário mínimo hoje se faz muito pouca coisa. Se você come, tem que abrir mão de outra coisa. Se você paga a luz, tem que abrir mão de outra coisa, e assim sucessivamente. E a gente sabe que os nossos aposentados hoje, a maior parte deles são detentores e recebedores de um salário mínimo. Então a preocupação é muito grande. Nosso município, visto como regional, ele tem um dos salários mais baixos sendo pago para todas essas categorias. Então isso preocupa muito. Então tenho que fazer o meu voto, manifestar-me aqui contrário a ele, ao veto, para que nós pensamos um pouquinho na vida das pessoas idosas que trabalharam tanto para se aposentar, hoje têm um benefício pequeno, gastam muito com a alimentação, gastam muito com saúde, porque tem a sua saúde debilitada com o passar dos anos. Então é preocupante. Ou você vota com o coração, ou você vota com a razão. E aí é bem complicado. Mas seria isso, só para compartilhar. Legal. Nota, a palavra? Dá um minutinho. Pode falar? Um minuto? Posso falar? Sim. Eu também quero manifestar quanto à minha posição. Não gosto de voto secreto, mas é regra, né? Mas a gente abre a posição, o povo saber que lado a gente está. Nós tivemos muitas perguntas sem resposta durante este ano sobre a reforma da Previdência, por parte do que cuida o fundão, por parte da prefeitura. E então eu não vou estar aumentando gasto, despesas para os funcionários aumentando, sem saber nós pegar documento, né? Uma primeira coisa, tem que se arrumar a casa. Não adianta nós fazer aumento, aqui uns anos está deficitário de novo, aí tem que se fazer, tem um rombo no fundão, nós vamos ter de fazer cobrar mais. Nós temos que acertar o que foi feito errado, explicar o que foi feito errado, porque nós temos, em 30 e poucos anos, nós já quebrado o fundão. Então, se sabe que 10 anos, se ouviu falar que a prefeitura não recolheu para o fundão. Como que pagavam auxílio-doença, aposentados, que alguém explicasse, né? Que ninguém estocou durante 10 anos, né? Tá. Se sabe que eu cobrei há muito tempo, que nós temos, não adianta só fazer aumento, nós temos que buscar junto à Previdência Social, né? No momento que a pessoa se aposentava, levar o certidão, porque nós tivemos funcionário que ficou 4 meses em Ibirapuitã em auxílio-doença, nós recebemos Soledade. Eles recolhiam para o INSS, não foi buscado o dinheiro. Teve outro que trabalhou 4, 5 anos, se aposentou com alto salário, nós que pagamos, tudo 100%. Aí começou uns 10 anos de INSS, nós pagamos 100%. Então, essas coisas é de não acreditar que vem acontecendo. Então, nós temos que buscar essas coisas, acertar, admitir que nós temos errado, nós temos que acertar. É tipo eu, até que estão me emprestando dinheiro, eu vou pegando. E não paro para pensar o que estou botando fora. Então, nós temos que acertar essas coisas, buscar o que for para dar para compensar,
Se tem algum período, alguns anos que a gente perde por causa do prazo, mas dali em diante, dos 20 anos, que não completou os 20 anos, podemos reivindicar, né? Mas, e fazer essa, igual eles fazem para nós, a gente vai e busca a certidão e traz aqui, né? A mesma coisa, o cara tem INSS, tem que levar lá, eles têm que compensar. Então, nós temos que acertar isso. Outra, pergunta sem resposta. A gente é meio enjoativo de tanto falar nas coisas, mas tem que se falar. Ó. É um momento tão importante hoje para a vida dos funcionários. Nós não tivemos nem um mês, nem um ano, né? Uma comprovação quanto o fundo recolheu no ano 99 foi criado, mas a gente criou lá, eu era vereador na lei 054 em 89, que era fundo próprio de aposentadoria e tudo. Mas lá em 89, em 99 que passaram a depositar ao patronal e os funcionários. Tá. De 89 para cá, nós precisamos de documento, quanto entrou do ano 2000, quanto saiu, quem que foi, o que aconteceu de lá para cá. Se que ele quebrou tão rápido, ou acompanhar os números para nós saber fazer uma previsão. Então, eu acredito que se chama, porque uma das causas foi 10 anos sem contribuição. Segunda causa, não teve compensação, erro gravíssimo, mas dá para corrigir, mas tem que corrigir. A gente se vê, querer que nós aprovemos, mas acertar o passado, não, né? Começar a buscar o dinheiro que tem para receber. Outra coisa, o concurso. Aqui, muito pouco concurso, isso matou o fundão. Nós tinha que, porque a gente recolhe para o INSS. Aí, claro que o fundão é mais dinheiro, recolhe mais que o INSS, mas nós temos fundo próprio, tem que fazer concurso, Então, se chama essas pessoas, faz um novo cálculo, se busca o que tem de direito, vê quanto vai dar que nós temos de direito e quantos funcionários vai diminuir. Eu sei, no início do mandato, nós temos uns 6, 7 mil entre 2 funcionários que nós vamos começar a pagar 2, 3 aqui, com aquele dinheiro que eles vão começar a pagar. Né? Então, as causas são mais ou menos essa aí, mas nós precisamos números e acertarem esses erros, dizer, ó, foi mal porque ó, talano, isso e aquilo, nós não fizemos isso e aquilo, mínimo aceitar, que não foi o seu José e o Jaime que provocou, né? Foi as administrações, né? Não fazer passada e continuou, ninguém levou a sério o fundão, nós cheia uma prefeitura sempre de funcionário, todas as administrações, e não tem uma pessoa para botar cuidar isso aí, né? De ser responsável, né? Quem que era responsável para cuidar essa parte, né? Então, no momento que nós fazer todas as coisas certas e nós repensar o fundo, vai precisar de tanto. O concurso entrou tanto. Nós fazer outra previsão através do concurso, vai ter uma arrecadação de 101 funcionários a mais, e se acertar o zero, aí eu sou favorável a nós planejar uma coisa responsável, porque nós temos que ser responsável, né? Mas dessa maneira, pergunta sem resposta e tudo, eu sou contra cobrar dos funcionários. Eu fico lá nos 3 salários que foi emenda nossa, né? Nesse momento. Obrigado, presidente. Então vamos contar os votos aí. Eu pedi aí, pessoal, que temos 12, tem mais 12 vetos para votar. De mais de 2 minutos aí, senão vamos na noite. Não comentar. Então faz sem comentário. Vamos fazer sem comentário. Então temos 14, vai. O voto é secreto mesmo? Pronto. Aqui, ó, pode trazer aqui, doutor.
Sim, porque o voto Senão não tá louco, pô. Tu mudou, você vota pro Eu, para mim, se for sem ninguém comentar, fica igualitário. fica secreto. Não, podia 2 minutos cada um para falar, mas E daí, se perguntar, 2 minutos. E, na verdade, aqueles votos ali não poderia ser mandou integral, não pode botar num só, num pacotão? 4. Se isso é secreto, não podia comentar. 4 para mim. Pô, mas por que vão me expulsar? Se ele mandou o veto, um veto só. Tem mais um, 3, 6. 8. 8 contrário? É, desculpa. Então vamos. Não, pode falar, mas 2 minutos só, pá. Senão não mais, né? Contra. 8 contrário e 1 a favor. Sim. Então ficou os 3 salários mínimos para se contar. Viu? Mas a questão é que os outros vetos ali, que ele mandou tudo num veto só, nós esmiuçar? Pode ser votado, como ele mandou um veto, se analisa no veto. Não entendo eu, mas pode. No máximo o mesmo tema. Se fosse o mesmo tema, dá para votar uma só vez, né? No máximo. Senão os vetos têm que ser apreciados em Um, separado. Ele teria que ser votado separado. Sim, pode. Sim, pode. Bom dia, vereadores, demais pessoas aqui presentes. Na verdade, o tema da Previdência, ele é um tema complexo por natureza, né? Eu vou fazer um apanhado sobre todo o arcabouço de emendas que saíram daqui, que foram para o Executivo e que retornaram, então, vetados. Eu percebi que houve um veto, foi, na verdade, uma emenda foi enviada em duplicidade, então, por isso que veio só um veto, porque o 9 e 10 ali são repetidos. Apenas um pequeno equívoco aqui, então é o mesmo tema, né? Foi enviado em duplicidade. 2 vetos, mas Porque, na verdade, 2 emendas que foram iguais, né? Então não tinha sentido. Bom, a Previdência, eu vou começar um pouco de trás para frente, porque a Previdência no passado, por exemplo, ela previa, Previdência Geral, ela previa esse caso da pensão. Quando a pessoa tem uma nova união conjugal, no passado ela previa, no âmbito federal, a perda. E previa, veja mais, previa para só um dos nubentes, vamos dizer assim, porque se previa no passado que o homem era o provedor do sustento da casa. Então a mulher perdia, porque ela estava com um outro homem e este provia o sustento da casa, e o homem não perdia. Veja como era o entendimento lá do passado. A mulher perdia a pensão, porque se entendia que o homem era o provedor da casa. Isso no passado, lá para trás. Depois houveram as modificações. Então, hoje, não existe mais a previsão da perda da pensão em função de uma nova união. Seja casamento, seja união estável, independente do sistema adotado. E aqui, de uma parte em diante, os vetos preveem esta perda. Nós, olhando os tribunais, e eu dei uma olhada para clarear para os senhores edis, esse tema é divergente. Nós temos sistemas estaduais, Minas Gerais, por exemplo, que prevê a perda. No entanto, do ponto de vista jurídico, eu analisaria o seguinte, porque a Câmara de Vereadores aqui, ela não tem os dados na mão reais do cálculo atuarial que precisa ser feito. Tem órgãos extremamente competentes, eu sei que na Caixa Econômica Federal, inclusive, tem um trabalho grande no sentido de fazer as avaliações para os municípios. É necessário fazer isso aqui em Ibirapuitã, porque se os regimes de previdência são bem geridos, eles são absolutamente importantes e bons para o servidor, lá no final da carreira. Mas nós tivemos, não só em Ibirapuitã, em muitos lugares, os regimes próprios criados ali nos anos 90, e onde as contribuições eram feitas de forma aleatória, sem nenhum padrão, e isso gerou
esses déficits que hoje se apresentam nos mais diversos municípios pelo estado afora, pelo país afora, que causam agora a necessidade de adequação, e a legislação veio apertando, vamos dizer assim, e é necessário, então, fazer as adequações. Aqui vocês já votaram agora uma parte. Bom, como esse tema vai andar para frente, nós não sabemos, nós não temos essa informação aqui. A Câmara também não tem a competência para trabalhar isso. Então, se eu, hoje, vereador, fosse, de repente, eu até acataria todos os vetos, mas tem um detalhe. No mínimo, na questão da pensão, da perda da pensão, pela uma nova união conjugal, eu faria, com base no artigo 249 do Regimento Interno, uma recomendação ao Executivo para regulamentar esta perda. Vereador Roberto, veja só, como é que nós vamos ter a prova de uma nova união conjugal de alguém? Que às vezes até não está muito claro para a sociedade se essa pessoa está numa nova união ou não está. Então, se nós não tivermos uma regulamentação, uma nova legislação criada no Executivo, trazida para cá e aprovada uma regulamentação, o município e o Fundão correm risco de, no futuro, enfrentarem ações judiciais em cima desse tema. Então, eu entendo que, se os senhores acatarem esse veto, porque nós não temos atualização, os cálculos aqui, e se vocês, vamos dizer assim, não aceitarem também nada do Executivo, amanhã ou depois não sai de fato as certidões e aí seria um caos para o município. Isso é muito complicado. Mas a recomendação é o mínimo que a Câmara deveria fazer com base no artigo 249, porque ali está escrito claramente o que é uma proposição da Câmara, alertando o Executivo de um problema futuro que poderá vir e que ele faça uma proposta parlamentar para aprovar aqui na Câmara de Vereadores, visando não ter esses problemas que poderão surgir judicialmente depois, onde alguém vai entrar em juízo pela perda da pensão em função de uma nova união conjugal. Esse é um tema bem preocupante, no meu modo de ver, do ponto de vista jurídico, né? Porque o mérito aqui, os senhores já derrubaram um veto, o mérito cabe aos senhores, né? Obviamente que também são responsáveis pelos seus posicionamentos aqui. Neste caso, eu não sei o impacto de que causaria a cobrança entre 1 e 3 salários mínimos ali para os aposentados, enfim, a gente não tem esses dados na mão. E tem mais alguns vetos aí a apreciar. Mas veja só, a base de toda a organização disso cabe ao Executivo. Ao Legislativo cabe a análise, a aprovação ou não de cada um dos temas. O mérito de cada uma das emendas é dos senhores e de modo geral, a única ressalva que eu faria naquela questão da pensão, dessa perda da pensão pela nova união conjugal, se os senhores acatarem, no mínimo, encaminhar uma recomendação com base no artigo 49 para que haja uma nova lei regulamentadora, porque senão vai ficar muito vago esse dispositivo de como vai se proceder isso no âmbito administrativo dentro da gestão. Só Obrigado. quero fazer uma perguntinha. Só que é assim, doutor, e colegas vereadores, as pessoas estão botando um trauma nas pessoas aí, que é complicado. Eu não sei se é certo ou errado, e eu acho que nós aqui não temos o poder de mudar as idades de aposentadoria. Que nem nós colocamos ali umas idades, você sabe, tem ali hoje lá tem 65 para mulher, para o homem, 62 para a mulher. Professor tem aposentadoria diferenciada, que é 5 anos a menos. Então, vai dar 60 para o homem, 57 para a mulher. E todo mundo já sabe que é isso. Aí nós temos aqui com uma emenda botando em 55. Daí, daí vou chegar o Maurício, mas vamos fazer um marketing, vamos botar 53. Aí chega o Fermini e diz, vamos fazer com 50. Então, daí nós vamos dar com os dias aposentando gente com 40. Eu acho que não cabe a nós mudar isso. A lei federal não vai permitir nós botar a idade. Mas daí saem aí fazendo uma larida. As pessoas estão achando, uns estão dizendo que vão perder, não sei o quê, outros vão ganhar. Outros... É tudo alarme de pessoas que não sabem o que estão dizendo. Então tem coisas que daí fica a Câmara mal, falam da Câmara, falam do Executivo, falam não sei o quê. Virou numa folia. Por isso que está acontecendo isso aí.
Né? Se todo mundo sentasse, todo mundo, até viesse e nós visse o que tem que ser feito, porque como é que eu vou me aposentar com 50 anos se a lei diz que é com 57? Leva para ela ver se... Daí como é que eu vou dizer que é com 48? Se a lei maior diz que é com 60, por exemplo. Tem que Não guardar tem. essa sintonia. Nós temos que entrar... Mas por isso que eu estou dizendo, daí estão jogando... o próprio jurídico do sindicato, está aqui os colegas vereadores, o próprio jurídico do sindicato disse que nós podíamos mudar. Não existe. Está aqui, mudar a idade da aposentadoria, mas onde é que viu isso? Aí nós temos ficando de mal com o funcionalismo, com as pessoas, porque estão dizendo, mas vocês não querem, o jurídico do sindicato disse que pode. Mas baseado em que eles disseram que pode? Eu não consigo entender. Está aqui os colegas, foi dito por jurídico do sindicato que podia mudar. Eu não consegui entender até hoje, onde é que nós vamos conseguir mudar? Entendeu? É esse o problema. Essa lei dos professores é 57, isso aí não tem que fazer, senão mudar coisa errada. Não existe. Mas daí está o jurídico do sindicato dizendo que pode mudar onde? Então vamos no próximo. Cede uma... Posso fazer uma colocaçãozinha? Assim que eu entendo. Quanto o que nós vamos cada observar é a idade. Então, os estados, os municípios são obrigados a se adaptar à idade. Quanto a outras coisas, de cobra de aposentado ou não cobra, de união estável, tipo, a união estável a lei permite. Então, quanto à idade, tem que se seguir. É a idade. Quanto a não sair negativas do município, é se o município não fazer a reforma, o Estado, é isso, né, doutor Verno? Quanto saiu a reforma, a idade e tudo, é a conta, de qualquer jeito que ela saia, mas adaptando a idade, né? Mas se o município vai cobrar de aposentado ou não, ou de união estável, se ele não tem nada a ver para trancar a negativa. O que vale é cuidar a idade mínima, aquelas regras, né? É isso? Tem que guardar sintonia com a legislação superior, né? Isso tem que guardar. Lei federal. É o que o vereador Roberto falou. É isso que eu digo, é idade mínima, tipo, se diz na lei, se cobra, faz compensação de aposentados, quando há um déficit, poderá ser cobrado. Aí o déficit da União, com a Previdência, era bem maior que o do município. E eles não cobraram dos aposentados, não estão cobrando. Aí nós somos obrigados a cobrar? Então, não. O vereador Salamone tem uma palavra aqui para ler todos os vetos e daí passar para a apreciação um por um. Só para o vereador Gilberto falar isso. Depois vamos passar os vetos. Só para concluir, brevemente, senhor presidente. Sim. As emendas, como o colega Josil colocou logo no início aqui, a gente foi baseado em consenso com o sindicato. Então, a gente teve um assessoramento jurídico, então nós aqui dentro, que nem o colega Roberto falou, essas emendas foram totalmente baseadas no que o jurídico do sindicato nos passou. Essas emendas. Seria isso, senhor presidente. Vamos para frente, senão não saímos hoje. Certo, vou passar então, fazer a leitura, já que vocês vão fazer voto separado de cada emenda. Eu vou fazer a leitura de uma emenda e a justificativa, e vocês votam e passamos para outra, ok? Justificativa, não? Sim. Não? Certo, então, veto parcial ao projeto de lei 08/2023. Fica vetado o artigo 14 do projeto de lei complementar 08, com a redação dada pela emenda 01. Emenda aditiva ao artigo 14, ajuste de redação, alterando o termo moléstia proporcional para moléstia profissional e acréscimo da expressão doenças graves, concordância com o ajuste do termo moléstia profissional, porém, quanto ao termo doenças graves, depende de regulamentação na lei complementar. Quanto ao conceito destas doenças graves,
o que poderá acarretar no agravamento da situação atuarial, pois fará com que grande parte das aposentadorias por incapacidade sejam calculadas pela integralidade. Pode trazer aqui, ó. Mais uns papelzinhos. Pode. Aqui, ó. A favor. O que precisa ser a reforma da Contra. Contra. A favor. Contra. E o Grêmio Internacional. Contra. 5 a 4. Tem mais? Vai lá. Por favor. Então deu 5, 4 a 4. Contrário ao voto. 5-4 ou 4-4? 5 é o contrário ao voto. 5 contrário. E 4 a favor. Tá certo. Tá certo, tá certo. Sim. 5 a 4. 4 a favor do veto, 5 contrário ao veto. Todo mundo posso falar. Fica vetado a linha B do artigo 18 do projeto de lei complementar 08, com a redação dada pela emenda 03 modificativa. Emenda 03 modificativa, artigo 18, diminui de 25 para 20 anos de tempo de contribuição na regra geral de aposentadoria, divergente da regra aplicada aos servidores federais, propõe a diminuição do tempo de contribuição na regra geral, opina-se pelo veto, pois onera o RPPS na medida em que diminui em 5 anos o tempo mínimo de contribuição nas aposentadorias voluntárias. Os dois, né? Vem de novo, doutor. Contra o veto. A favor do veto. Contra o veto. Contra o veto. Contra o veto. Contra o veto. A favor do veto. 5 a 4 não. 5 contrário ao veto. 4 a favor. Fica vetado a linha B do artigo 20 do projeto de lei complementar 08, com a redação dada pela emenda número 4. Emenda número 4, artigo 20, diminui a idade mínima de 60 para 55 anos de idade para a aposentadoria especial, assegurado exposto a agente nocivo, em exposição à regra aplicada aos servidores federais, propõe a diminuição da idade mínima para a aposentadoria especial de segurado exposto a agente nocivo. Opina-se pelo veto, pois onera o RPPS na medida em que diminui em 5 anos a idade mínima para esta aposentadoria.
Tinha que ser comigo que sou da bancada. Aqui um pouco o senhor disse que era aumento de 10% do salário, vocês não daram conta. A favor do veto. Contra o veto. Contrário ao veto. Contrário ao veto. Contrário ao veto. A favor do veto. Contrário ao veto. De novo 5 a 4. É isso aí. 5 contrário ao veto. 5 a 4. Já não Foi. Fica vetado a linha A do artigo 18 do projeto de lei complementar 08, com a redação dada pela emenda 05. Emenda 05, modificativa. Artigo 21, diminui a idade mínima para servidores professores de 60 para 58 anos homem e de 57 para 55 mulher. Em oposição à regra aplicada aos servidores federais, propõe a diminuição da idade mínima para a aposentadoria especial de professores, diminuindo 2 anos de idade com relação à regra. Opina-se pelo veto, pois onera o RPPS na medida em que diminui em 2 anos a idade mínima para esta aposentadoria. Eu sou marido de professor. Veja. Ainda bem que o voto é secreto, porque eu sou marido de professor. Seu marido de A professor. favor do veto. A favor do veto. Ó, o marido de A professor. favor do veto. Contra o veto. Contra o veto. A favor do veto. Contra o veto. Contra o veto. 5 no voto. 5 contrário ao veto. 5 a 4. Esse seria a lei constitucional. Fica vetado o artigo 24 do projeto de lei complementar 08, com a redação dada pela emenda 06. Emenda 06, artigo 24, aumenta a cota familiar de 50% para 80% no caso das pensões por morte. Em oposição à regra aplicada aos servidores federais, propõe o aumento do percentual da cota familiar de 50% para 80%. Opina-se pelo veto, pois onera o RPPS na medida em que aumenta o percentual mínimo do valor do benefício. Mas A outra votação era 10%. Você já está Contra o veto. Contrário. 3 contrário. A favor 1. A favor 2. A favor 3. 3 a 3. Contrário. Contrário.
De novo, 5 a 4. 5 contrário. Fica vetado o inciso 2 do artigo 24 do projeto de lei complementar 08, com a redação dada pela emenda 07. Emenda 07 ao artigo 24, aumenta a cota familiar de 50% para 80%, no caso de pensões por morte pagas a dependentes inválidos na parcela que supere o teto de benefícios pagos aos segurados do regime do RPPS, em oposição à regra aplicada aos servidores federais, propõe o aumento do percentual da cota familiar de 50% para 80%, referente ao valor que supere o teto de benefícios pagos para os segurados do RGPS, no caso de pensão por morte de dependentes inválidos. Opina-se pelo veto, pois onera o RPPS na medida em que aumenta o percentual mínimo do valor do benefício. Contrário. Favor. Contrário. Favor. Favor. Contrário. 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 6. 6 contrário, contrário. 3. Fica vetado o parágrafo 6º do artigo 27 do projeto de lei complementar 08, com a redação dada pela emenda 08. Emenda 08 ao artigo 27 propõe prazo de vacância para o servidor que se aposentar nos próximos 36 meses da publicação da lei, no sentido de manter a legislação anterior. Tal proposição não se mostra viável face à expressa revogação dos dispositivos constitucionais até então vigentes relativos a regras de aposentadoria, quando da publicação da lei complementar em comento. O inciso 2 do artigo 36 da Emenda Constitucional 103 é explícito tal revogação, a partir da publicação da reforma da Previdência Municipal. Contra. Favor. Contra. Contra. Favor. Favor. Contra. 5 a 4. 6 a 3. 6 contrário ao veto. 6 contrário, 3 favor. Fica vetado o inciso 3 do artigo 25 do projeto de lei complementar 08, com a redação dada pela emenda 09. Emenda 09, ao artigo 25, retira a possibilidade
da cessão do benefício de pensão por morte no caso de novo casamento ou união estável do pensionista. Não se mostra viável a manutenção do benefício de pensão por morte após a constituição de união estável ou casamento de pensionista, pois no caso de filhos menores, o casamento é causa de maioridade civil, na forma do inciso 2 do artigo 5º do Código Civil, e no caso de pensionista, companheiro, cônjuge, também perece a sua condição de dependente, face à nova união constituída. A manutenção do benefício após nova união estável ou casamento afronta o princípio da moralidade, na medida em que, ausente a condição de viuvez, não se justifica o pagamento do benefício. Poderia fazer mais um comentário? Olha, está tendo que não. Hã? Entendemos que não. É assim, você sabe que no regime geral da Previdência Social, a pessoa pode ter união estável, pode casar, porque não é o papel da prefeitura. Ela vai fazer um papel de como nós vamos provar. Hoje o cara chega lá e diz, não, ó, eu já me separei, ou coisa assim, isso não existe, é um direito adquirido quem ganha pensão. O que não pode é duas pensões. Quando morreu o companheiro ou a companheira, ele perde, ele não vai conseguir dar a outra pessoa. Ele vai ficar só com aquele. Então eu sou contra o veto. Temos contando os votos aqui. 2 contrário ao veto. 4 contrário ao veto. 5 contrário ao veto. 6 contrário ao veto. 2 contrário. Não, mas isso não está assinado ainda. Esse é só um a favor e um votou. Um branco e um votou. Deu 6 contrário ao veto. Um branco e um votou. Daí dá 8 só. 6 contrário, um branco e um não votou. E uma abstenção? Um branco e um não votou é a mesma coisa. Daí é 2. Então 2 brancos. Ou nulo. Vamos de novo. Um a favor. Um branco. 7 votos. 7 votos contra, Um a favor e um em branco. Tu não votou? Um branco e um favorável. Pode ver, consegui. Fica vetado a linha E do inciso 1 do artigo 11 do projeto de lei complementar 08, com a redação dada pela emenda 011. A minha justificativa é a mesma. É a mesma justificativa. Meu Deus. É o mesmo tema. Fechado. Eu acho que era aqui eles colocaram duas vezes no artigo 11, mas acho que agora é a 10. Dá para ver, ó. É a 10. Agora é a 10 e não a 11. Porque repetiu uma emenda para ter de publicidade. Contrário. 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 Não contrário. 8 contrário.
A emenda, então, 11 também é supressiva ao artigo 25, a mesma justificativa que eu já fiz a leitura. A mesma coisa. Mesma coisa. Contrário. Branco. Contrário. 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 8 contrário em branco. Em branco? 1. Então, a emenda, veto a emenda número 12, supressiva ao artigo 26, mesma justificativa que eu já fiz da leitura da emenda 9. É a mesma emenda? Justificativa ainda não, só li. É toda a questão das pensões, Das pensões. Da mesma pensões. porque ele cumpre vários dispositivos, né? Vamos, secretário. Contrário. Contrário. Branco. Contrário. Contrário. Favor. Favor. 6 contrário, 2 a favor e 1 branco. 6. Terminou? Não tem mais projetos? Então vamos aos assuntos gerais. Vereador Buntuir. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia, equipe da casa e também a todos que nos assistem através das redes sociais. Senhor presidente, escutando o pronunciamento do vereador Remy, eu gostei que a administração alugou mais 2 caminhões aí para ajudar a puxar pedra. Mas eu gostaria muito, vereador Remy, que eles contratassem aí mais umas 2 máquinas. Por exemplo, 2 reto. Ou falasse com o Faustão, com o Leandro, o Ata tem reto. Aí sim, que tal um caminhão junto com uma reta do Faustão, um caminhão junto com a reta do Leandro. Que serviço fazia por dia? Quantos olhos de boi eles trancavam por dia nessas estradas aí? Isso sim, agora, falando hoje de manhã com o seu Márcio lá da Restinga, ele me disse que a estrada da onde dá a divisa ali de Ibirapuitã, ali entre a divisa ali da Restinga com Ibirapuitã, diz que ali tem estrada boa que o Dino faz, que atolou um caminhão lá na terra do Dino, levando ração pro gado do Dino, mas hoje o Dino já estava lá com as patrolas arrumando. O senhor falou que foi 2 caminhões contratados lá para trabalhar lá. Mas eu acho assim que se contratasse mais umas 2 reto aí e botasse um caminhão desse junto com cada reto, mas olha o serviço que iam fazer por dia, a quantia que ia ajudar nessas estradas, onde nós temos hoje a estrada que não passa mais.
Isso eu fui passar no hoje de manhã, eu passei na descida e na subida eu não subi mais, vim por outra estrada porque não passa. E sei da situação que está as estradas. Eu sei, está ruim. Aí no Bom Sossego estavam passando por dentro de uma granja de milho ali uma semana passada, semana retrasada. Hoje foram fazer. Os caras passando dentro de uma granja de milho porque não podia passar na estrada. Então assim, eu acho que ainda tinha que contratar umas máquinas aí, umas reto, nem vou falar em patrola, mas reto, para fazer serviço nessas estradas aí, para dar um socorro. Amanhã depois, para chover de novo, você foi tudo de novo. Turno único para obras não pode ter, não tem como ter turno único em obras. E eu acredito que não esteja acontecendo. Da prefeitura está com turno único nas obras. Feriado, dá um feriado e na quinta-feira trabalha até quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, volta lá na segunda. Porque a semana retrasada deu um sol e não foi. Teve dias que não foi trabalhado, porque máquina quebrada, feriadão. O que aconteceu? Ficou todo o serviço para trás. Então era isso, senhor presidente. Eu gostaria muito que o senhor prefeito contratasse aí umas máquinas para ajudar nas estradas. Caminhão. Trataram 2 caminhões, mas daí não tem máquina para trabalhar junto com esses caminhões, que uma reta está lá no Bom Sossego, outra não sei aonde, os caminhões estão na Restinga. Aí eu acho que também, sei lá se está adiantando isso aí ou não. Mas o bom era 2 retas aí, você botar um caminhão em cada reto aí, está feito o serviço. É isso, senhor presidente. Então, obrigado por espaço. Vou botar a votação da noção com a bancada do PP. Vai mandar para a Assembleia Legislativa, né, sobre conta aumento dos impostos. Aí por ofício. Não. Mais que uma bancada só. Eu vou mandar para cada um, né? Não dá para o ofício? Então, tá bom. Mais alguém usa a palavra? Não? Então, em nome de Deus, terminamos o trabalho do dia de hoje.